Olá, você sabe a diferença entre um uso abusivo de drogas, ou como também denominamos, uso nocivo de drogas, de uma dependência química? Pois bem, no vídeo de hoje irei falar sobre a importância em se fazer essa diferenciação diagnóstica para um adequado encaminhamento terapêutico. Pois além de haver diferentes conceitos envolvendo o uso de drogas, o consumo de qualquer substâncias psicoativas por si só não é um critério para o diagnóstico de dependência química. O mais importante, quando falamos de consumo de drogas, é verificar as complicações decorrentes desse uso e se existe ou não uma síndrome da dependência. Em um primeiro momento, a explicação da etiologia da dependência química, ou seja, a explicação da sua causa, a busca pelo que causou o problema com drogas, é irrelevante e desnecessária. Até porque, dependendo da formação do profissional, a sua linha de abordagem, o seu referencial teórico, essa etiologia, essa causa, vai receber diferentes explicações. Então, o importante no início é verificar o grau de comprometimento que essa pessoa pode estar apresentando em decorrência do seu uso de substâncias psicoativas. Para isso, foi criado sistemas de classificação internacional, a fim de uniformizar a terminologia referente aos transtornos relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, os quais os profissionais da saúde, principalmente os que atuam na clínica da dependência química, se norteiam para poder realizar o diagnóstico de dependência. Nossos principais sistemas de classificação, eu digo nossos, dos profissionais da área da saúde, né? São a Classificação Internacional das Doenças, que já está na sua 11ª versão, ela é conhecida como CID-11, e o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está na sua 5ª versão, que é o DSM-5. A CID é publicada pela Organização Mundial de Saúde e descreve todas as doenças, sem exceção. O DSM não. O DSM é um manual feito pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, e diz respeito unicamente às descrições dos transtornos mentais. No DSM-5, na seção relacionada aos transtornos por uso de substância, encontramos a divisão entre transtornos por uso de substância, que é a dependência propriamente dita, a dependência química propriamente dita, e os transtornos relacionados a substâncias. Foi aí que é uma outra categoria. Foi num capítulo, na verdade, da 10ª versão da CID, a CID-10, publicada na década de 90, que surgiu o conceito de síndrome da dependência do álcool. E ela foi pautada pelos critérios descritos por Griff Edwards em seu livro O Tratamento do Alcoolismo. Desde então, esses critérios descritos por Edwards são os utilizados para fecharmos um diagnóstico de dependência química. Nesse vídeo, eu vou apenas mencionar cada um desses critérios, pois farei uma outra apresentação abordando cada um deles, tá? No vídeo de hoje, meu foco é falar um pouco sobre a necessidade de se diferenciar um uso abusivo de uma dependência, que sim, passa pelos 7 critérios, mas que por hora basta o profissional ter claro que o uso de qualquer droga por si só não é parâmetro para um diagnóstico de dependência química. E que há também a necessidade de diferenciar os tipos de consumo de substância para que seja feita uma proposta adequada de acompanhamento, né? Nem tudo é dependência. Bom, mas voltando aos critérios de diagnóstico. De acordo com Edwards, são 7 critérios de diagnóstico para a dependência química: percepção subjetiva do consumo, tolerância, síndrome da abstinência, alívio ou evitação dos sintomas de abstinência, saliência do consumo
estreitamento do repertório de uso e também social, e a reinstalação da síndrome da dependência. Além desses 7 critérios, que, como eu disse, será assunto aí para um próximo vídeo, vou descrever num próximo vídeo, também é importante localizar esses sintomas na escala de gravidade. Não podemos dizer, no entanto, que há doses seguras para o uso de drogas, certo? Ou seja, não existe uma quantidade X de dose que, uma vez que seja respeitada e não extrapolada, não acarretaria nenhum tipo de problema relacionado ao uso. É preciso lembrar aqui que cada organismo possui uma constituição biológica muito particular. E, em decorrência dessa particularidade biológica, a interação desse organismo com os mais variados tipos de substância, e não estou falando apenas de drogas de abuso, estou falando, por exemplo, também de alimentos, né, na nutrição, podem acarretar prejuízos ou danos específicos, inclusive com baixíssimas dosagens. Pensa aí nos alérgicos. Ou seja, a questão do limiar para danos é muito particular e individualizada. Por isso, não podemos falar numa dose segura de uso que seja universal. De qualquer forma, voltando lá para a questão da gravidade, é importante verificar a gravidade do consumo dessa pessoa, e para isso, nós nos norteamos em 3 níveis. Consumo de baixo risco, que é o uso que ainda não apresenta complicações ou consequências negativas, seja a saúde física, psicológica ou social. Eu quero dar um destaque aqui para a palavra ainda, pois lembrem-se, não existe doses seguras para o uso de drogas. O uso abusivo, que é o consumo que já apresenta alguns problemas em alguma ou algumas esferas da vida dessa pessoa, sempre que ela faz o uso de substância. E a dependência, que é a presença de 2 ou mais critérios de diagnóstico e diversas áreas da vida dessa pessoa já atingidas pelo consumo de drogas. Essa avaliação diagnóstica é possível ser feita a partir de dados da história, do hábito de consumo de substâncias psicoativas da pessoa e também da descrição de um dia típico de uso. A ideia aqui é observar longitudinalmente a história de uso desse paciente, levando em conta a evolução do consumo da substância, a evolução dos problemas relacionados ao uso, a evolução da dependência propriamente dita, ou seja, o avanço nos critérios de diagnóstico, e também a evolução das pressões e circunstâncias de uso, que são os fatores de risco. Este será assunto aí para uma próxima apresentação também. Bom, por hoje é só, nos vemos nos próximos vídeos.